O relógio na parede do amplo apartamento em Higienópolis marcava exatamente 7 horas da manhã quando Miguel Azevedo Monteiro abriu os olhos. Mesmo após tantos anos, o hábito de acordar precisamente neste horário permanecia entranhado em seu ser, como uma segunda natureza imposta desde a infância. O som da cidade começando seu dia penetrava suavemente pelas janelas do 12º andar, misturando-se com as memórias que nunca o abandonavam. Enquanto observava o teto de seu quarto, Miguel, ou Guel, como era conhecido por poucos, permitiu-se recordar os anos de sua infância naquele mesmo apartamento da Rua Bahia. As paredes cor de creme, que testemunharam silenciosamente sua jornada, ainda guardavam as marcas invisíveis de uma criação marcada pela rigidez e pela busca incessante pela perfeição. Clara Azevedo Monteiro, sua mãe, havia transformado cada cômodo daquele lar em um ambiente de aprendizado constante. Os livros cuidadosamente organizados na biblioteca não eram apenas objetos de decoração, mas instrumentos de uma educação meticulosamente planejada. Desde os 5 anos de idade, Miguel tinha sua rotina estruturada em blocos de estudo, com horários precisos para cada atividade. A excelência não é uma opção, Miguel, é uma obrigação, costumava dizer Clara, seus olhos castanhos fixos no filho com uma intensidade que mais parecia queimar do que acariciar. Ela controlava cada aspecto de sua vida com a precisão de um maestro, conduzindo uma orquestra onde cada nota fora do tom era motivo de represália. O apartamento, com seus 280 metros quadrados, parecia encolher sob o peso das expectativas maternas. Os corredores longos e elegantes, decorados com obras de arte criteriosamente selecionadas, eram como labirintos que sempre o levavam de volta às suas obrigações. Mesmo o quarto de Miguel, supostamente seu refúgio, tinha sido transformado em uma extensão daquela filosofia de vida obsessiva. Na escola, o Colégio São Paulo, instituição tradicional frequentada pela elite paulistana, Miguel se destacava não apenas por sua inteligência natural, mas principalmente pelo medo visceral de desapontar sua mãe. Cada nota menor que 10 era recebida em casa com um silêncio gélido, mais doloroso que qualquer reprimenda verbal. Foi neste ambiente que, aos 12 anos, Miguel vivenciou um dos momentos mais marcantes de sua vida. A Olimpíada Brasileira de Matemática havia se tornado seu foco durante meses. Noites em claro, exercícios intermináveis, tudo para alcançar a tão sonhada medalha de ouro. Quando finalmente conquistou o primeiro lugar, seu coração transbordava de esperança. Pela primeira vez, acreditou que tinha encontrado algo que faria sua mãe verdadeiramente orgulhosa. Naquela tarde de outono, com as folhas das árvores da Praça Buenos Aires dançando ao vento, Miguel correu pelos corredores do prédio, ansioso para mostrar sua conquista. O elevador social, com seus espelhos e madeira trabalhada, parecia se mover mais lentamente que o normal, como se também quisesse prolongar aquele momento de expectativa. Ao entrar no apartamento, encontrou Clara sentada em sua poltrona preferida na sala de estar, folheando uma revista de arquitetura. O sol da tarde entrava pelas janelas francesas, criando um jogo de luz e sombra que parecia prenunciar o que estava por vir. Com as mãos tremendo de excitação, Miguel estendeu a medalha dourada em direção à mãe. "Olha, mãe, primeiro lugar na Olimpíada Nacional!", exclamou sua voz carregada de orgulho e esperança. Clara levantou os olhos da revista lentamente, seu olhar percorrendo o caminho da medalha até o rosto radiante do filho. Por um breve momento, algo parecido com emoção tremulou em seus olhos, mas foi rapidamente substituído por sua habitual expressão de desaprovação. "Primeiro lugar?", perguntou, sua voz controlada. "E quanto tempo você desperdiçou se preparando para isto, Miguel? Tempo que poderia ter sido usado para aprender mandarim ou se aprofundar em física quântica." As palavras atingiram Miguel como um tapa. Seu sorriso vacilou, mas ele ainda tentou argumentar. "Mas, mãe, era uma competição nacional. Haviam milhares de participantes." Clara se levantou em um movimento fluido, sua figura elegante projetando uma sombra sobre o filho. Com um gesto rápido e preciso, tomou a medalha das mãos de Miguel. "Isto", disse ela, sua voz cortante como gelo, "é uma distração.
Uma perda de tempo que não vai contribuir para seu futuro. E então, num momento que ficaria gravado para sempre na memória de Miguel, Clara caminhou até a janela e, com um movimento deliberado, deixou a medalha cair. O objeto dourado rodopiou no ar da tarde paulistana, refletindo a luz do sol, uma última vez antes de desaparecer entre as árvores da rua, 12 andares abaixo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel permaneceu imóvel, seus olhos fixos no ponto onde sua conquista havia desaparecido. Naquele momento, algo dentro dele também caiu, despedaçando-se no asfalto junto com sua medalha. Clara voltou a se sentar, retomando sua revista como se nada tivesse acontecido. Agora vai estudar. Seu professor de física nuclear chegará em 1 hora. Miguel obedeceu automaticamente, seus passos ecoando pelos corredores do apartamento como um autômato programado. Ao entrar em seu quarto, não chorou. Apenas sentou-se à sua escrivaninha meticulosamente organizada e abriu o livro de física, as equações e fórmulas embaçadas por lágrimas que se recusava a derramar. Foi naquele dia que Miguel começou a construir seus próprios muros, tão altos e impenetráveis quanto os edifícios que cercavam sua vida em Higienópolis. Cada tijolo era feito de decepções silenciadas, de abraços nunca dados, de palavras de apoio jamais pronunciadas. E Clara, em sua busca obsessiva pela perfeição, não percebia que estava perdendo algo muito mais precioso que medalhas ou notas máximas. Estava perdendo a chance de conhecer verdadeiramente seu filho. 25 anos se passaram desde aquela tarde de outono e Miguel Azevedo Monteiro havia se tornado exatamente o que sua mãe sempre desejou: um profissional bem-sucedido. Como engenheiro civil especializado em projetos sustentáveis, seu nome era reconhecido nos principais círculos empresariais de São Paulo. Seu escritório, localizado em um moderno edifício na Avenida Faria Lima, era um testamento ao seu sucesso profissional. Naquela manhã de segunda-feira, enquanto observava a cidade através das janelas de seu escritório no 20º andar, Miguel contemplava como sua vida havia se moldado exatamente conforme o planejado por Clara. Vestindo um terno italiano impecavelmente cortado, ele era a imagem do sucesso que sua mãe tanto almejava. No entanto, por trás da fachada perfeitamente construída, existia um vazio que nenhuma conquista profissional conseguia preencher. Senhor Monteiro, sua próxima reunião começa em 5 minutos, anunciou sua assistente Marina, pela 3ª vez naquela manhã. Miguel percebia a preocupação em sua voz. Ele nunca se atrasava, nunca se distraía. Mas naquele dia, seus pensamentos insistiam em vagar para o passado. Obrigado, Marina. Pode confirmar minha presença, respondeu automaticamente, ajustando a gravata azul marinho diante do reflexo na janela. O movimento familiar o fez lembrar de como Clara costumava inspecionar sua aparência todas as manhãs antes da escola, ajustando cada detalhe até atingir seu padrão de perfeição. A reunião era com representantes de uma importante construtora interessada em seu projeto de um complexo residencial ecológico. Enquanto apresentava os slides meticulosamente preparados, sua voz firme e profissional ecoava pela sala de reuniões. Miguel mantinha sua máscara de competência e controle, uma habilidade aperfeiçoada ao longo de anos de condicionamento. Sua apresentação foi impressionante, Sr. Monteiro, comentou um dos diretores após a reunião. O senhor tem uma maneira única de antecipar todas as possíveis questões e preocupações. Miguel sorriu educadamente, sabendo que esta habilidade era resultado de anos tentando prever e evitar as críticas de sua mãe. Cada projeto, cada apresentação, cada decisão profissional era executada com a mesma precisão cirúrgica que Clara exigia em suas tarefas escolares. De volta ao seu escritório, enquanto revisava contratos e respondia e-mails, seu celular vibrou com uma mensagem do residencial Bem Viver, o asilo de luxo onde Clara residia há 2 anos. A decisão de interná-la havia sido tomada após uma série de episódios que demonstraram sua incapacidade de continuar vivendo sozinha no apartamento de Higienópolis. Senhor Monteiro, gostaríamos de agendar uma reunião para discutir alguns aspectos do tratamento de Dona Clara, dizia a mensagem da coordenadora do asilo. Miguel sentiu seu estômago contrair.
Suas visitas ao asilo eram calculadas e breves, mantendo a mesma distância emocional que caracterizava sua relação com a mãe desde a infância. As conversas eram superficiais, limitadas a questões práticas e atualizações sobre sua saúde. Olhando pela janela de seu escritório, observou o reflexo de seu rosto no vidro. Aos 37 anos, suas feições guardavam uma semelhança notável com as de seu pai, que havia partido quando Miguel tinha apenas 3 anos. Clara nunca falava sobre ele, como se sua existência pudesse ser apagada pelo silêncio. O som do telefone o trouxe de volta à realidade. Era Sofia, sua namorada há 8 meses, lembrando-o do jantar que haviam marcado para aquela noite. Como todas as suas relações anteriores, este relacionamento era mantido a uma distância segura, com limites claros e expectativas controladas. Desculpe, Sofia, mas preciso cancelar. Surgiu uma questão importante no asilo da minha mãe, explicou, sua voz mantendo o tom profissional que usava em todas as situações. Do outro lado da linha, o silêncio de Sofia foi eloquente. Era a 3ª vez naquele mês que ele cancelava seus planos. Miguel, ela começou, sua voz suave. Você não acha que está na hora de conversarmos sobre isso? Sobre como você sempre mantém todos à distância? A pergunta atingiu Miguel como um soco no estômago. Era a mesma observação que seus poucos amigos faziam, que seus relacionamentos anteriores haviam apontado antes de terminarem. Mas como explicar que proximidade emocional era um luxo que ele nunca havia aprendido a se permitir? Tenho uma reunião em 5 minutos, Sofia. Podemos conversar sobre isso em outro momento? Respondeu usando sua tática habitual de desvio. Após desligar o telefone, Miguel permaneceu imóvel em sua cadeira, observando o movimento da cidade lá embaixo. As pessoas pareciam formigas, todas seguindo seus caminhos predeterminados. Assim como ele seguia o seu. Um caminho pavimentado com expectativas não suas, sonhos que nunca teve permissão de escolher. A tarde avançava, e com ela crescia a ansiedade sobre a reunião no asilo. O que mais Clara poderia querer dele? Não bastava ter moldado cada aspecto de sua vida, ter determinado cada escolha importante que fizera. Mesmo agora, fragilizada pela idade e pela doença, ela ainda mantinha seu poder sobre ele, ainda conseguia fazer seu coração acelerar com uma simples convocação. O residencial Bem Viver, localizado no Alto de Pinheiros, era uma construção imponente cercada por jardins bem cuidados. Miguel estacionou seu Volvo na vaga reservada para visitantes, observando como o local, apesar de todo o seu luxo, não deixava de ser uma gaiola dourada. O perfume das gardênias no ar contrastava com o peso em seu peito enquanto caminhava em direção à entrada. Sandra, a coordenadora do residencial, o aguardava em sua sala. Era uma mulher de meia idade com olhos gentis que pareciam capazes de enxergar além das máscaras sociais que Miguel havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Senhor Monteiro, agradeço sua vinda, começou ela, indicando uma poltrona confortável. Aconteceu algo interessante na última semana que precisamos discutir. Miguel se ajeitou na poltrona, preparando-se mentalmente para mais uma das exigências de sua mãe. Talvez ela estivesse insatisfeita com o cardápio, ou quisesse outro médico, ou... Encontramos isto no quarto de Dona Clara. Sandra continuou, abrindo uma gaveta e retirando uma caixa de sapatos antiga. São cartas, dezenas delas, todas endereçadas ao Senhor, mas nunca enviadas. O ar pareceu sumir dos pulmões de Miguel. Suas mãos, sempre firmes ao assinar contratos milionários, tremeram levemente ao receber a caixa. Sua mãe não sabe que as encontramos, explicou Sandra. Uma de nossas auxiliares as descobriu durante a limpeza semanal escondidas no fundo do armário. Normalmente, não interferimos na privacidade de nossos residentes, mas dado o histórico de saúde de Dona Clara e... Bem, o conteúdo de algumas cartas que acabamos vendo acidentalmente, achamos importante informá-lo. Miguel abriu a caixa com cuidado. Dentro, dezenas de envelopes amarelados pelo tempo, alguns com mais de 2 décadas, organizados por data. A caligrafia elegante e precisa de sua mãe cobria cada envelope. Para Miguel, não enviar. Ela começou a escrevê-las quando o senhor ainda era criança. Sandra comentou suavemente.
A mais antiga que encontramos é de 1995. Com dedos hesitantes, Miguel pegou uma das cartas mais antigas. O papel estava levemente amarelado, mas a tinta ainda era perfeitamente legível. Meu querido filho, hoje você chorou escondido depois que rasguei seu desenho. Disse que estava imperfeito, que você poderia fazer melhor. Vi suas lágrimas quando pensou que eu não estava olhando. Queria poder explicar que cada exigência, cada crítica, cada momento de aparente frieza é movido por um amor tão grande que me sufoca. Um amor misturado com um medo que me corrói desde o dia em que você nasceu. Tão pequeno, tão frágil. Miguel parou de ler, sua visão embaçada. Sandra discretamente lhe ofereceu um copo d'água. Há muito mais, ela disse gentilmente. Algumas falam sobre sua saúde quando bebê, outras sobre decisões que ela tomou ao longo dos anos. Mas todas, sem exceção, revelam um lado de Dona Clara que talvez o senhor nunca tenha conhecido. O escritório mergulhou em um silêncio profundo, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio na parede e o som distante de passos no corredor. Miguel segurava a carta como se fosse algo precioso e explosivo ao mesmo tempo. Como ela está? Perguntou finalmente, sua voz rouca. Sandra hesitou por um momento. Fisicamente estável, mas nos últimos dias tem estado mais introspectiva. Passa horas olhando pela janela, às vezes segurando uma fotografia antiga. Os médicos acreditam que seria benéfico se eu viesse mais vezes, Miguel completou, passando a mão pelo rosto. Eu sei. Levantou-se, guardando cuidadosamente a carta na caixa. Posso levar isto? Claro, Sandra assentiu. Mas, senhor Monteiro, sua mãe está no jardim agora. Talvez depois de ler algumas dessas cartas, o senhor queira. Miguel olhou pela janela do escritório. No jardim bem cuidado do residencial, podia ver a figura elegante de Clara sentada em um banco, observando os pássaros. Mesmo aos 75 anos, mantinha a postura impecável que tanto admirava e temia na infância. Não hoje, respondeu, sua voz baixa. Preciso processar isto primeiro. Saiu do escritório carregando a caixa como se fosse feita de cristal. No elevador, seu reflexo no espelho mostrava um homem que parecia ter envelhecido 10 anos em uma única reunião. O peso das cartas não lidas era maior que qualquer projeto que já havia gerenciado. No carro, colocou a caixa no banco do passageiro, o mesmo lugar que permanecia vazio na maioria de suas viagens. Ligou o motor, mas não conseguiu partir imediatamente. Seus olhos foram atraídos para a figura solitária no jardim. Sua mãe ainda observando os pássaros, aparentemente alheia à tempestade que havia desencadeado. Um pombo pousou próximo a Clara, e Miguel a viu fazer um movimento que nunca havia presenciado antes. Ela sorriu, um sorriso genuíno que suavizou todas as suas feições. Por um momento, pareceu uma pessoa completamente diferente da mulher que havia dominado sua vida com regras e críticas. O apartamento de Miguel no Itaim Bibi estava mergulhado na penumbra quando ele finalmente chegou em casa. A caixa de cartas pesava em seus braços como se fosse feita de chumbo. Ignorou as luzes da cidade que piscavam através das janelas do 18º andar, concentrando-se apenas no som de seus próprios passos no piso de madeira. Colocou a caixa sobre a mesa de jantar, uma peça de design minimalista que raramente via uso. Ele quase nunca jantava em casa. O apartamento, decorado por um renomado arquiteto, era mais uma vitrine de seu sucesso do que um lar. As paredes brancas, os móveis contemporâneos e as obras de arte estrategicamente posicionadas criavam um ambiente que poderia facilmente figurar em uma revista de decoração, mas carecia de calor humano. Serviu-se de um drink e sentou-se diante da caixa, encarando-a como se fosse uma bomba prestes a explodir. Seu celular vibrou. Era Sofia novamente. Deixou a chamada ir para a caixa postal. Como poderia conversar com alguém agora, quando seu mundo estava prestes a ser revirado? Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, começou a organizar as cartas por data. A mais antiga era de março de 1995. Ele tinha apenas 7 anos na época. Com mãos trêmulas, abriu o envelope. Querido Miguel, hoje você teve febre novamente, 38,5 graus. Enquanto media sua temperatura,
lembrei daquelas semanas no hospital quando você era bebê. Os médicos diziam que suas chances eram pequenas, que eu deveria me preparar para o pior. Passei 47 dias ao seu lado na UTI neonatal, observando cada respiração, contando cada batimento do seu pequeno coração no monitor. Prometi a Deus, a você e a mim mesma que se você sobrevivesse, faria tudo ao meu alcance para garantir que você fosse forte o suficiente para enfrentar qualquer obstáculo na vida. Talvez eu tenha transformado essa promessa em uma prisão para nós dois. Miguel pausou a leitura, seu coração batendo descompassado. Nunca soubera dessa parte de sua história. Clara jamais mencionara sua fragilidade quando bebê. Continuou lendo. Cada vez que você adoece, mesmo que seja um resfriado simples, o terror daqueles dias retorna. Sei que pareço controladora, que minhas exigências podem parecer excessivas, mas como explicar que cada regra, cada restrição, cada momento de aparente frieza é na verdade um escudo desesperado contra o medo de perdê-lo? Hoje, quando insisti que você terminasse seus exercícios de matemática mesmo com febre, vi a mágoa em seus olhos. Você não entende que, na minha mente distorcida pelo medo, cada conquista acadêmica, cada habilidade extra, cada momento de disciplina é uma garantia a mais de que você sobreviverá neste mundo, que uma vez quase o tirou de mim. As palavras começaram a ficar embaçadas. Miguel percebeu que estava chorando, algo que não fazia há anos. Pegou outra carta, esta de 1999, o ano da medalha de matemática. Filho, hoje cometi um erro imperdoável. Destruí sua medalha, sua conquista, seu momento de orgulho. Vi o brilho em seus olhos se apagar, e com ele, talvez tenha destruído também algo precioso entre nós. Você não imagina como me odiei naquele momento, mas o medo, esse medo irracional que me persegue, me fez pensar que se você se sentisse satisfeito demais, completo demais, poderia relaxar, poderia se tornar vulnerável novamente. Em minha mente doente pelo trauma, a única forma de mantê-lo seguro é mantê-lo sempre em movimento, sempre buscando mais, sempre se superando. Queria poder voltar atrás. Queria poder explicar que por trás de cada crítica há uma mãe aterrorizada, que transformou seu amor em uma forma distorcida de proteção. Miguel levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. A cidade nunca dormia, e suas luzes piscavam como milhares de estrelas terrenas. Quantas outras histórias como a dele e de Clara estavam escondidas por trás das janelas iluminadas? Voltou à mesa e continuou lendo. Carta após carta, um padrão começou a emergir. Cada momento de frieza, cada crítica, cada exigência aparentemente cruel, tinha raízes em um medo profundo e irracional de perdê-lo. Clara havia transformado seu amor maternal em uma armadura rígida, protegendo-se da possibilidade de sofrer novamente a dor de quase perder um filho. As horas passaram despercebidas enquanto Miguel mergulhava nas palavras nunca ditas de sua mãe. O céu já começava a clarear quando ele leu a última carta, escrita apenas 3 meses antes. Meu amado filho, o tempo está passando, e há tanto que nunca disse, tantas explicações que nunca dei, tanto amor que nunca consegui expressar da forma correta. Agora, neste quarto que é minha nova casa, percebo que transformei nosso relacionamento em uma série de regras e expectativas, quando deveria tê-lo construído com abraços e palavras de carinho. Você se tornou exatamente o que eu queria. Forte, bem-sucedido, independente. Mas a que custo? Será que, em minha obsessão por protegê-lo, não acabei criando muros tão altos que agora nem eu mesma consigo transpor? O sol da manhã encontrou Miguel ainda sentado à mesa de jantar, rodeado por dezenas de cartas abertas. Seus olhos ardiam, tanto pela noite sem sono, quanto pelas lágrimas contidas ao longo de horas de leitura. O café da manhã que seu celular costumava lembrá-lo pontualmente foi esquecido, assim como as 3 reuniões que teria naquela manhã. Com movimentos automáticos, pegou o telefone e digitou uma mensagem para Marina, sua assistente. Cancele todos os compromissos de hoje. Assuntos familiares urgentes. Era a primeira vez em 15 anos que fazia algo assim.
Podia imaginar a surpresa de Marina ao ler a mensagem. Miguel Azevedo Monteiro, o homem que jamais alterava sua rotina, estava quebrando todos os seus padrões. Levantou-se com dificuldade, seus músculos protestando após horas na mesma posição. Caminhou até o banheiro e encarou seu reflexo no espelho. O homem que o encarava de volta parecia diferente. Algo havia mudado durante aquela noite de revelações. As palavras de sua mãe, guardadas por tanto tempo naquelas cartas, haviam começado a derreter a camada de gelo que ele construíra ao seu redor. Enquanto tomava um banho demorado, as palavras das cartas continuavam ecoando em sua mente. A imagem que tinha de Clara, cristalizada por anos de mágoa e incompreensão, começava a se transformar. A mulher fria e controladora dava lugar a uma mãe aterrorizada pela possibilidade de perder seu filho, uma mulher que transformara seu medo em um sistema rígido de proteção. Senhor Miguel, a voz de Dona Zefa, sua funcionária, interrompeu seus pensamentos. O café está pronto. O senhor não comeu nada desde ontem. Miguel sorriu levemente. Dona Zefa era a única pessoa que conseguia, ocasionalmente, quebrar sua rotina meticulosamente planejada. Em seus 5 anos trabalhando para ele, ela havia se tornado uma presença quase maternal, ainda que ele nunca admitisse isso. Já vou, Dona Zefa, respondeu, terminando de se vestir. Pela primeira vez em anos, não colocou um de seus ternos impecáveis. Optou por uma calça jeans e uma camisa azul clara, roupas que guardava para os raros finais de semana em que se permitia relaxar. Na cozinha, encontrou não apenas café, mas uma mesa posta com pães, frutas e bolo caseiro. Dona Zefa o observava com uma mistura de preocupação e carinho. O senhor passou a noite toda acordado, ela comentou, não como uma pergunta, mas como uma constatação. E aquela caixa de cartas na sala tem algo a ver com Dona Clara? Miguel assentiu, pegando uma xícara de café. Dona Zefa, a senhora acha que é possível corrigir erros de décadas? A senhora sentou-se à sua frente, algo que nunca havia feito antes. Sabe, seu Miguel, minha mãe costumava dizer que enquanto há vida, há tempo para recomeçar. Às vezes, a gente precisa entender que os outros também carregam suas dores, mesmo quando não mostram. Suas palavras tocaram algo profundo em Miguel. Quantas vezes ele havia julgado sua mãe sem tentar entender suas razões? Quantas camadas de proteção ela própria havia construído ao longo dos anos? Preciso vê-la, disse subitamente levantando-se. Preciso falar com ela agora. Mas o senhor mal comeu, protestou Dona Zefa. Miguel pegou um pão e uma maçã. Vou comer no caminho. Algumas coisas não podem mais esperar. Antes de sair, voltou à sala e organizou cuidadosamente as cartas na caixa. Cada uma delas era uma peça do quebra-cabeça que era sua mãe. Uma mulher que ele estava apenas começando a conhecer verdadeiramente. No elevador, encontrou seu vizinho, um senhor aposentado que sempre o cumprimentava com um sorriso. Tudo bem, Miguel, está diferente hoje. Estou começando a ficar bem, senhor Roberto, respondeu, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade. Às vezes precisamos de uma noite inteira lendo cartas antigas para começar a enxergar a verdade. O trajeto até o residencial Bem Viver nunca pareceu tão longo. O trânsito de São Paulo, normalmente um motivo de irritação, hoje parecia um momento necessário de preparação. Em cada semáforo vermelho, Miguel respirava fundo, organizando mentalmente tudo o que precisava dizer. Estacionou o carro no mesmo lugar do dia anterior, mas desta vez não sentiu o peso habitual no peito ao ver a fachada do residencial. No lugar do medo e da hesitação, havia uma urgência diferente, a necessidade de compreender, de reconectar, de tentar construir algo novo sobre as ruínas do passado. Sandra, a coordenadora, o viu chegando e sorriu. Dona Clara está no jardim de inverno, informou antes mesmo que ele perguntasse. Ela sempre vai para lá nas manhãs de terça-feira. Diz que a luz é diferente. Miguel agradeceu com um aceno e seguiu pelo corredor familiar. Seus passos ecoavam no piso de mármore, marcando o ritmo de sua determinação. Através dos vidros do jardim de inverno, podia ver a silhueta de sua mãe, sentada em sua poltrona preferida, um livro aberto no colo. O jardim de inverno do residencial Bem Viver era um ambiente acolhedor, com suas paredes de vidro filtrando a luz da manhã através das folhagens.
Clara estava sentada em sua poltrona preferida, um modelo clássico que ela havia insistido em trazer de casa. Seus cabelos, agora completamente brancos, estavam elegantemente penteados e sua postura continuava impecável como sempre. Miguel parou por um momento na entrada, observando sua mãe. Ela parecia absorta em seu livro, mas algo em sua expressão sugeria que sua mente estava longe daquelas páginas. Seus dedos acariciavam distraidamente a capa do livro, um gesto que ele nunca havia notado antes. "Mãe", chamou suavemente, sua voz quebrando o silêncio do ambiente. Clara ergueu os olhos e, por um breve momento, Miguel viu algo diferente em seu olhar. Uma vulnerabilidade que ela sempre havia se esforçado para esconder. "Miguel, não é seu horário habitual de visita", ela comentou, fechando o livro. Sua voz mantinha o tom controlado de sempre, mas havia uma nota de surpresa que não conseguiu disfarçar. Ele se aproximou, carregando a caixa de cartas. Viu o momento exato em que os olhos de Clara pousaram sobre ela e como suas mãos apertaram levemente os braços da poltrona. "Encontraram suas cartas", disse simplesmente, colocando a caixa sobre a mesa lateral. "Li todas elas. Passei a noite inteira lendo." O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de décadas de palavras não ditas. Clara olhava fixamente para a caixa, como se ela fosse simultaneamente um tesouro e uma ameaça. "Não eram para ser encontradas." Ela finalmente falou, sua voz apenas um sussurro. "Eram apenas pensamentos que precisava expressar." "Por que nunca me contou?" Miguel perguntou, sentando-se na cadeira em frente a ela. "Sobre minha saúde quando bebê, sobre seu medo. Por que transformou tudo isso em regras e críticas, ao invés de simplesmente me dizer?" Clara fechou os olhos por um momento e, quando os reabriu, Miguel viu lágrimas contidas, algo que jamais havia presenciado antes. Como explicar para uma criança que cada vez que ela tossia, eu revivia semanas de agonia em uma UTI neonatal? Como dizer que cada regra, cada exigência, era na verdade uma tentativa desesperada de torná-lo forte o suficiente para nunca mais precisar de aparelhos para respirar? Sua voz tremeu levemente e ela fez uma pausa para se recompor. Miguel esperou, dando a ela o tempo que precisava, algo que nunca havia feito antes. "Quando você nasceu", ela continuou, "os médicos disseram que suas chances eram mínimas. Seu pai, ele não suportou a pressão. Partiu quando você ainda estava no hospital. Fiquei sozinha observando os monitores, contando cada respiração sua, fazendo promessas a Deus." Miguel sentiu sua garganta apertar e transformou essas promessas em um plano rigoroso para me proteger. "Sim", Clara admitiu, suas mãos agora tremendo visivelmente, "mas no processo acho que me perdi. O medo se tornou maior que o amor, ou pelo menos maior que minha capacidade de demonstrar esse amor." Ela esticou a mão e tocou levemente a caixa de cartas. "Comecei a escrever porque precisava colocar para fora tudo que não conseguia dizer. Cada vez que via mágoa em seus olhos, cada vez que percebia que estava te machucando com minhas exigências, escrevia uma carta, como aquela da medalha de matemática", Miguel comentou, sua voz rouca com a lembrança. Clara sentiu uma lágrima finalmente escapando e deslizando por sua face. Aquele dia foi quando percebi que havia cruzado uma linha. Mas o medo era como um monstro que havia criado raízes tão profundas que não sabia mais como existir sem ele. Miguel se levantou de sua cadeira e, pela primeira vez em anos, sentou-se ao lado de sua mãe. "Eu sobrevivi, mãe. Sobrevivi não apenas quando bebê, mas a tudo que veio depois. Me tornei forte, como você queria. Mas essa força não precisa mais ser uma parede entre nós." Clara o olhou, realmente o olhou, como se o visse pela primeira vez. Suas mãos, sempre tão firmes e controladas, tremiam ao tocar o rosto do filho. "Você tem os olhos dele", disse suavemente. "De seu pai. Às vezes, quando te olho, vejo ele e lembro do medo de ser abandonada novamente. Acho que por isso tentei tanto te controlar, para que você nunca tivesse motivos para partir também." "Não vou partir, mãe", Miguel respondeu, segurando as mãos dela entre as suas. "Mas precisamos construir algo novo, algo baseado não no medo, mas na verdade." O sol da manhã agora banhava completamente o jardim de inverno,
criando padrões de luz e sombra no chão. Uma borboleta pousou brevemente na janela, suas asas refletindo a luz como um presságio de transformação. Os dias que se seguiram à descoberta das cartas trouxeram mudanças sutis, mas significativas à vida de Miguel. Seu escritório na Faria Lima continuava o mesmo, com suas paredes de vidro e vista privilegiada da cidade. Mas algo havia mudado na forma como ele ocupava aquele espaço. Marina, sua assistente, foi a primeira a notar as diferenças. Miguel começou a chegar mais tarde algumas manhãs, depois de tomar café com sua mãe no residencial. Suas reuniões, antes marcadas com precisão militar, agora ocasionalmente sofriam ajustes para acomodar visitas ao bem viver. Senhor Monteiro, Marina comentou em uma manhã particularmente ensolarada. A senhora Sofia ligou novamente. Disse que está preocupada, que o senhor anda diferente. Miguel olhou pela janela de seu escritório, observando o movimento incessante da avenida abaixo. Sofia. Ele havia se distanciado dela nas últimas semanas, não por desinteresse, mas por estar mergulhado em um processo intenso de autodescoberta. Marina, pode marcar um jantar com ela para hoje à noite, no Fazano, às 20 horas. A assistente sorriu discretamente enquanto fazia a anotação. Era a primeira vez em semanas que seu chefe tomava a iniciativa de um encontro. O dia transcorreu entre reuniões e projetos, mas a mente de Miguel frequentemente vagava para as conversas que vinha tendo com Clara. Desde a manhã das cartas, eles estabeleceram um novo ritual: café da manhã juntos 3 vezes por semana. No início, os encontros eram tensos, repletos de silêncios desconfortáveis, mas gradualmente começaram a encontrar uma nova forma de se comunicar. Lembro do dia em que você decidiu que queria ser engenheiro, Clara havia comentado em um desses cafés. Você tinha 10 anos e passou horas montando uma cidade inteira com seus blocos de montar. Eu critiquei a falta de simetria, mas no fundo estava maravilhada com sua criatividade. Essas pequenas revelações, esses momentos de honestidade, estavam lentamente preenchendo as lacunas de uma história que Miguel sempre conheceu, apenas parcialmente. No escritório, seus funcionários começaram a notar mudanças sutis em sua liderança. O perfeccionismo continuava lá, mas havia uma nova camada de compreensão em suas interações. Quando um dos arquitetos juniores apresentou um projeto com falhas, em vez da habitual reprimenda severa, Miguel dedicou tempo para orientá-lo. Sabe, disse ele ao jovem profissional, durante muito tempo achei que perfeição era o único caminho aceitável. Mas às vezes, nossos erros nos ensinam mais que nossos acertos. À tarde, durante uma reunião importante com investidores, Miguel surpreendeu a todos ao interromper a apresentação para atender uma ligação do residencial. Anos atrás, nada seria mais importante que uma reunião daquele porte, mas agora suas prioridades haviam mudado. Peço desculpas, disse ao retornar à sala. Minha mãe não estava se sentindo bem, precisava verificar. Para sua surpresa, em vez de desaprovação, encontrou compreensão nos olhos dos presentes. O investidor principal até compartilhou uma história sobre sua própria experiência com pais idosos. No final da tarde, antes de se preparar para o jantar com Sofia, Miguel passou no residencial. Encontrou Clara no jardim de inverno, seu lugar favorito, folheando um álbum de fotografias antigas. Olha só o que encontrei nas minhas coisas, ela disse mostrando uma foto amarelada. Nela, um Miguel de 5 anos sorria largamente, segurando um desenho colorido. Foi seu primeiro dia no jardim de infância. Você fez este desenho e passou a tarde inteira me explicando cada detalhe. Miguel sentou-se ao lado dela, observando a foto. Eu lembro deste dia. Fiquei tão orgulhoso porque você guardou o desenho. Guardei todos eles, Clara confessou suavemente. Estão em uma pasta no apartamento. Mesmo quando criticava, mesmo quando dizia que você poderia fazer melhor, guardava cada um. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, diferente dos silêncios tensos do passado. Miguel observou como sua mãe havia mudado nas últimas semanas. Suas feições pareciam mais suaves, como se o peso de décadas de segredos guardados tivesse finalmente sido aliviado. Tenho um jantar com a Sofia hoje, ele comentou, ajustando a gravata.
Clara o olhou com interesse. A moça que você vem evitando nas últimas semanas. Como sabe disso? Meu filho. Ela sorriu levemente. Passei anos observando cada detalhe da sua vida. Ainda posso ler suas expressões melhor que ninguém. Miguel riu, surpreendendo a si mesmo com a naturalidade do gesto. Acho que tenho algumas coisas para explicar a ela. Algumas desculpas a pedir também. Diga a verdade, Clara aconselhou, fechando o álbum de fotografias. Sobre seu passado, sobre suas mudanças recentes. Se ela vale a pena, vai entender. Miguel se levantou, beijando suavemente a testa de sua mãe, um gesto que estava se tornando mais natural a cada dia. Obrigado, mãe. Miguel, ela chamou quando ele já estava na porta. Estou orgulhosa de você, não pelo seu sucesso profissional, não pelas suas conquistas, mas por quem você é. Deveria ter dito isso há muito tempo. Ele sentiu seus olhos umedecerem, mas desta vez não lutou contra a emoção. Também estou orgulhoso de você, mãe, por ter a coragem de mudar, mesmo depois de tanto tempo. O fazano estava particularmente elegante naquela noite, com suas luzes suaves criando uma atmosfera acolhedora. Miguel chegou alguns minutos antes do horário marcado. Alguns hábitos são difíceis de mudar, e encontrou Sofia já à sua espera. Ela estava linda em um vestido verde escuro, seus cabelos castanhos emoldurando um rosto que mesclava apreensão e curiosidade. Você está diferente, foi a primeira coisa que ela disse quando ele se sentou. Miguel sorriu levemente, servindo-se de água. Diferente como? Não sei explicar exatamente, Sofia respondeu estudando seu rosto. Parece mais presente, menos rígido, mas também mais distante nas últimas semanas. O sommelier se aproximou com a carta de vinhos e Miguel fez sua escolha, um tinto brasileiro, quebrando seu padrão habitual de vinhos franceses. Era uma pequena mudança, mas significativa. Preciso te contar uma história, ele começou após o sommelier se afastar. Sobre um menino que cresceu acreditando que perfeição era a única forma de amor aceitável. E sobre uma mãe que transformou seu medo em controle. Durante as 2 horas seguintes, Miguel abriu seu coração como nunca havia feito antes. Contou sobre as cartas, sobre as revelações dos últimos dias, sobre o processo de reconciliação com Clara. Sofia ouvia atentamente, ocasionalmente estendendo a mão para tocar a dele sobre a mesa. Um gesto de apoio e compreensão. Por isso me afastei, ele explicou, brincando com a taça de vinho. Precisava entender quem eu era, além daquelas paredes que construía ao meu redor. Precisava aprender a ser vulnerável. Sofia sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Sabe o que mais me impressiona? Não é a história em si, mas o fato de você estar aqui, compartilhando isso comigo. O Miguel que eu conheci há 8 meses jamais se permitiria essa abertura. O jantar transcorreu em um ritmo diferente dos seus encontros anteriores. Não havia a usual pressa de Miguel para voltar ao trabalho, nem suas constantes checagens no celular. Pela primeira vez, ele estava verdadeiramente presente. Quero que você conheça minha mãe, ele disse quando a sobremesa chegou. Não a Clara que você ouviu falar, mas esta nova versão dela. De nós dois. Adoraria, Sofia respondeu, seus olhos suaves. Mas antes quero que você conheça alguém também. Minha irmã está organizando um almoço de domingo em família no próximo fim de semana. Você aceita vir? Anos atrás, Miguel teria encontrado uma desculpa profissional para evitar tal compromisso. Agora, a ideia de participar de um almoço familiar casual não parecia mais tão assustadora. Será um prazer, respondeu, surpreendendo-se com a sinceridade em sua voz. Na manhã seguinte, Miguel acordou mais tarde que o habitual. Havia algo diferente em seu apartamento. O silêncio não parecia mais tão opressor. Dona Zefa o encontrou na cozinha, preparando seu próprio café. Está acontecendo alguma coisa, seu Miguel? Ela perguntou, observando-o com um misto de surpresa e aprovação. Muitas coisas, Dona Zefa, ele respondeu sorrindo. Estou aprendendo a viver de um jeito novo. No escritório, as mudanças continuavam sutis, mas consistentes. Durante uma reunião de equipe, Miguel surpreendeu a todos ao compartilhar uma história pessoal para ilustrar um ponto sobre resiliência e adaptação. Às vezes, ele disse,
Precisamos desconstruir tudo o que achávamos saber sobre nós mesmos para descobrir quem realmente somos. À tarde, recebeu uma mensagem de Clara. Ela havia encontrado mais fotografias antigas e queria compartilhá-las com ele. "Tem uma especial", escreveu ela, "do dia em que você ganhou aquela medalha de matemática. Guardei uma cópia mesmo depois de... Bem, você sabe." Miguel sentiu seu coração apertar, mas não de dor. Era um aperto diferente, cheio de possibilidades de cura e reconciliação. No final do dia, ao invés de permanecer no escritório até tarde, como costumava fazer, Miguel decidiu fazer uma visita surpresa ao residencial. Encontrou Clara no jardim, conversando animadamente com outra residente. "Miguel!" ela exclamou ao vê-lo, seu rosto se iluminando de uma maneira que ele ainda estava aprendendo a reconhecer. "Estava justamente falando de você. A senhora Amélia aqui também tem um filho engenheiro." Ele se juntou à conversa, permitindo-se ser apenas um filho visitando sua mãe, sem o peso das expectativas e dos traumas passados. Enquanto conversavam, observou como Clara gesticulava ao falar, como seus olhos brilhavam ao contar histórias, pequenos detalhes que nunca havia notado antes. "Sabe", disse Clara depois que a senhora Amélia se retirou, "estou aprendendo tanto nessas últimas semanas quanto você. Aprendendo a ser mãe de uma maneira diferente." Miguel pegou sua mão, sentindo as marcas do tempo em sua pele. "Estamos aprendendo juntos, mãe. É um novo começo para nós dois." O aroma de café recém-passado preenchia o apartamento de Miguel naquele domingo de manhã. Pela primeira vez em anos, ele se pegou nervoso com um compromisso social. O almoço na casa da família de Sofia representava mais que uma simples refeição. Era um passo significativo em direção a uma vida que sempre evitou. Enquanto se arrumava, optando por uma roupa mais casual que seus habituais ternos, recebeu uma mensagem de Clara. "Boa sorte hoje, filho. Lembre-se que não precisa ser perfeito, só precisa ser você mesmo." A simplicidade e profundidade do conselho o pegou de surpresa. Era incrível como sua relação com Clara havia evoluído nas últimas semanas. As conversas, antes repletas de cobranças veladas, agora carregavam uma sabedoria gentil que ele nunca havia percebido em sua mãe. O endereço que Sofia havia passado ficava no Butantã, uma região arborizada e tranquila de São Paulo. A casa, uma construção térrea com um jardim florido, emanava um ar acolhedor que contrastava com a sofisticação fria do apartamento de Miguel no Itaim. Sofia o esperava no portão, radiante em um vestido florido. "Preparado?" perguntou ela, beijando-o suavemente. "Honestamente, não", Miguel respondeu com um sorriso nervoso. "Mas acho que isso é bom." O quintal dos fundos havia sido transformado em um espaço de convivência, com uma grande mesa sob uma pérgola coberta de jasmins. O pai de Sofia, Roberto, cuidava da churrasqueira enquanto sua mãe, Cecília, organizava a mesa com a ajuda da irmã mais nova, Laura. "Então este é o famoso Miguel!" exclamou Cecília, aproximando-se para abraçá-lo. O gesto, tão natural e espontâneo, inicialmente o deixou tenso, mas logo ele se permitiu relaxar no abraço maternal. As próximas horas foram uma revelação para Miguel. A família de Sofia interagia com uma naturalidade que ele nunca havia experimentado. As pessoas falavam ao mesmo tempo, riam de piadas internas, compartilhavam histórias sem medo de julgamentos. "Sofia nos contou sobre sua mãe", comentou Laura durante o almoço. "Deve ter sido difícil crescer com tanta pressão." Miguel tomou um gole de cerveja. Outra novidade em sua vida, já que Clara sempre considerara bebidas informais inadequadas. "Foi", respondeu honestamente. "Mas estamos aprendendo juntos agora. É como descobrir uma nova pessoa." "Sabe", interveio Roberto, "às vezes os pais também precisam de tempo para aprender a ser pais. Não existe manual, não é mesmo?" A simplicidade daquela observação atingiu Miguel profundamente. Quantas vezes ele havia julgado Clara, sem considerar que ela também estava fazendo o melhor que podia com as ferramentas emocionais que possuía. O almoço se estendeu pela tarde, transformando-se em um café com bolo caseiro. Miguel se viu compartilhando histórias de sua infância, incluindo algumas que nunca havia contado a ninguém. Falou sobre a medalha de matemática, sobre as cartas descobertas, sobre o processo de reconciliação com Clara.
Você deveria trazê-la da próxima vez, sugeriu Cecília. Família nunca é demais. A palavra família ecoou na mente de Miguel. Por tanto tempo, família para ele significava apenas ele e Clara, trancados em sua dança de expectativas e cobranças. A ideia de expandir esse círculo nunca havia parecido possível antes. No final da tarde, enquanto ajudava a recolher os pratos, algo que seu eu anterior consideraria impensável, Miguel percebeu que estava sorrindo sem motivo aparente. Sofia o encontrou assim, parado na cozinha com um prato na mão e um sorriso no rosto. "No que está pensando?" ela perguntou, abraçando-o por trás. "Em como a vida é engraçada", respondeu ele. "Passei anos construindo muros para me proteger e agora descubro que a verdadeira proteção está em deixar as pessoas entrarem." Antes de irem embora, Cecília insistiu em embrulhar um pedaço de bolo para Clara. "Diga a ela que é bem-vinda aqui quando quiser", falou entregando o pacote cuidadosamente embalado. No carro, voltando para casa, Sofia notou que Miguel estava pensativo. "Tudo bem?" "Mais que bem", ele respondeu pegando sua mão. "Estava pensando em como podemos juntar nossas famílias. Minha mãe, ela precisa experimentar isso também. Este calor, esta aceitação." "Ela vai", Sofia garantiu. "Um passo de cada vez, lembra?" Ao chegar em casa, Miguel fez algo que nunca fazia aos domingos. Foi direto ao residencial visitar Clara. Encontrou-a em seu quarto, organizando antigas fotografias, um novo hobby que havia desenvolvido. "Como foi o almoço?" ela perguntou, seus olhos atentos ao rosto do filho. "Diferente de tudo que já vivi", ele respondeu sentando-se ao lado dela. "Trouxe um pedaço de bolo para você e um convite para o próximo." Clara parou o que estava fazendo, olhando para o filho com uma mistura de surpresa e emoção. "Você quer que eu vá?" "Quero que você experimente, mãe. Quero que sinta como é estar em uma família que não exige perfeição, que aceita cada um como é." Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Clara. "Sabe", ela disse suavemente, "talvez eu também precise aprender isso." Na quinta-feira seguinte ao almoço em família, Miguel recebeu uma ligação inesperada do residencial Bem Viver. Clara havia pedido para que ele viesse com urgência, mas não estava doente. Sandra, a coordenadora, garantiu que estava tudo bem, mas havia uma seriedade em sua voz que deixou Miguel intrigado. Ao chegar ao residencial, foi direcionado não para o jardim de inverno ou para o quarto de Clara, mas para uma pequena sala de estar privativa que raramente era usada. Sua mãe o aguardava sentada em uma poltrona, com uma caixa de madeira antiga em seu colo. "Miguel", ela começou assim que ele entrou, sua voz tremendo levemente, "precisamos conversar sobre seu pai." O ar pareceu ficar mais denso no ambiente. Em todos esses anos, Clara raramente mencionava Ricardo, o homem que havia partido quando Miguel tinha apenas 3 anos. As poucas informações que tinha sobre o pai vinham de fragmentos de conversas ouvidas entre adultos durante sua infância. "Sempre te disse que seu pai nos abandonou", Clara continuou, suas mãos acariciando a caixa de madeira. "Mas a verdade é mais complexa que isso." Miguel sentou-se lentamente na poltrona em frente à sua mãe, seu coração batendo acelerado. Clara abriu a caixa, revelando um conjunto de fotografias antigas e cartas amareladas pelo tempo. "Ricardo era um homem brilhante", ela começou, sua voz ganhando firmeza. "Um arquiteto talentoso, cheio de sonhos e projetos. Nos conhecemos na faculdade, nos apaixonamos e tudo parecia perfeito. Quando engravidei de você, ele estava no auge de sua carreira, prestes a abrir seu próprio escritório." Ela pegou uma fotografia que mostrava um homem alto, de olhos expressivos, sorrindo para a câmera, com um braço em volta de uma Clara muito mais jovem, sua barriga já visível sob o vestido. "Quando você nasceu com todos os problemas de saúde, Ricardo ficou devastado. Ele já tinha perdido o pai para uma doença cardíaca congênita, e ver você, tão pequeno, lutando para respirar, foi demais para ele." Miguel observava a fotografia, reconhecendo em seu pai os mesmos traços que via no espelho todas as manhãs. "Ele não nos abandonou por falta de amor", Clara revelou, sua voz quebrando. "Ele partiu porque não suportava a possibilidade de te perder, como havia perdido o pai. O medo o paralisou, o consumiu.
até que ele achou que a única solução era se afastar. Como você sabe disso tudo? Miguel perguntou, sua voz rouca. Clara retirou um maço de cartas da caixa. Porque ele escreveu. Durante anos ele escreveu cartas, enviando-as para minha irmã, já que sabia que eu não as aceitaria diretamente. Cartas perguntando sobre você, enviando dinheiro para seus tratamentos, compartilhando sua própria luta com o medo e a culpa. E você nunca me contou? Não, Clara admitiu, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Porque eu fiz a mesma coisa que ele, só que de maneira diferente. Enquanto ele fugiu fisicamente, eu construí muros emocionais. Transformei meu medo de te perder em um sistema de regras e controle. Éramos tão parecidos, seu pai e eu, ambos paralisados pelo mesmo medo, apenas reagindo de formas diferentes. Miguel se levantou, caminhando até a janela. A cidade continuava seu movimento lá fora, alheia à tempestade emocional que se desenrolava naquela pequena sala. Ele ainda está vivo? Perguntou finalmente. Sim, Clara respondeu suavemente. Vive em Portugal há muitos anos. A última carta que recebi de minha irmã, alguns meses atrás, dizia que ele ainda pergunta por você. Miguel voltou a sentar-se, sua mente processando todas essas novas informações. Por que está me contando isso agora? Clara sorriu tristemente. Porque vejo você mudando, crescendo, aprendendo a deixar as pessoas entrarem em sua vida. E percebi que não posso deixar que meu medo do passado continue envenenando seu futuro. Você tem o direito de conhecer toda a verdade, de decidir por si mesmo se quer ou não conhecer seu pai. Ela estendeu a caixa para o filho. Aqui está tudo. As cartas, as fotografias, o endereço atual dele em Lisboa. O que você fará com isso é sua escolha. Pela primeira vez na vida não vou tentar controlar esta decisão. Miguel pegou a caixa sentindo seu peso. Não apenas físico, mas emocional. Era como se toda sua história estivesse sendo reescrita, suas memórias recalibradas sob uma nova luz. Obrigado, mãe, ele disse, sua voz embargada, por confiar em mim com a verdade. Clara se levantou, aproximando-se do filho. Pela primeira vez, Miguel viu nela não a figura autoritária de sua infância, mas uma mulher que havia carregado um peso enorme por décadas, tentando proteger seu filho da única maneira que conhecia. Sabe o que é irônico? Ela comentou, tocando suavemente o rosto do filho. Tanto seu pai quanto eu tentamos te proteger do sofrimento e acabamos causando mais dor do que aquela da qual queríamos te defender. Miguel segurou a mão de sua mãe. Ainda há tempo para consertar as coisas. Sim, Clara concordou. Ainda há tempo para todos nós. O outono paulistano pintava as ruas com tons dourados quando Miguel finalmente tomou sua decisão. A caixa com as cartas e fotografias de seu pai havia permanecido em seu escritório em casa por 2 semanas, como um portal temporal aguardando para ser aberto. Durante esse período, sua vida continuou se transformando. Os almoços de domingo na casa de Sofia tornaram-se um ritual, e na 3ª semana Clara os acompanhou. Ver sua mãe interagindo com a família de Sofia foi uma revelação. Inicialmente tímida e formal, Clara gradualmente começou a se soltar, especialmente com Cecília, que compartilhava sua paixão por jardinagem. Nunca vi sua mãe tão leve, comentou Sofia numa noite, enquanto eles caminhavam pelo Parque do Povo. É como se ela estivesse descobrindo uma nova forma de viver. Miguel concordou, pensando em como Clara havia rido abertamente durante o último almoço, quando Roberto contou histórias de suas tentativas desastradas de fazer churrasco. Era um som que ele não se lembrava de ter ouvido na infância. Em seu escritório na Faria Lima, as mudanças também eram evidentes. O perfeccionismo continuava presente, mas agora era temperado com compreensão. Sua equipe notou como ele passou a valorizar mais o processo de aprendizado que apenas os resultados. Foi numa tarde tranquila de quinta-feira que Miguel finalmente abriu o e-mail que havia redigido e guardado como rascunho por dias. Prezado Ricardo, meu nome é Miguel, seu filho. Recebi recentemente suas cartas através de minha mãe, Clara. Foram necessários 34 anos, mas acho que finalmente estou pronto para essa conversa. Não escrevo com raiva ou ressentimento. A vida me ensinou recentemente
que o medo pode nos fazer tomar decisões que afetam gerações e que nunca é tarde para tentar consertar os erros do passado. Se estiver disposto, gostaria de conhecê-lo. Não para julgar suas escolhas, mas para entender nossa história completa. Atenciosamente, Miguel. Antes de enviar, ele mostrou o e-mail para Clara durante uma de suas visitas ao residencial. Tem certeza que quer fazer isso? Ela perguntou, sua voz tremendo levemente. Tenho, Miguel respondeu com firmeza. E quero que você faça parte desse processo, mãe. Não como uma personagem antagonista da história, mas como alguém que também está aprendendo e crescendo. Clara segurou a mão do filho, seus olhos marejados. Sabe, passei tanto tempo tentando te proteger do mundo que não percebi quando o mundo começou a te ensinar lições que eu nunca pude dar. Na semana seguinte, a resposta de Ricardo chegou. Era um e-mail longo, emotivo, cheio de explicações e pedidos de perdão. Mais importante, continha uma passagem de avião para Lisboa marcada para o mês seguinte. Vou com você, Sofia declarou quando ele compartilhou a notícia. Não era uma pergunta, mas uma afirmação de apoio incondicional. A decisão de viajar desencadeou uma série de mudanças práticas. Miguel precisou reorganizar seus projetos no escritório, delegando mais responsabilidades para sua equipe. Para sua surpresa, descobriu que seus funcionários eram mais que capazes de assumir maiores desafios. O senhor construiu uma equipe forte, observou Marina, sua assistente, quando ele anunciou que ficaria fora por 2 semanas. Está na hora de confiar mais neles. Clara, por sua vez, passava por sua própria jornada de transformação. Nas semanas que antecederam a viagem, ela começou a compartilhar mais histórias sobre Ricardo, não mais como o homem que os abandonou, mas como alguém que, assim como ela, havia sido paralisado pelo medo. Ele te amava tanto, ela contou uma noite mostrando mais fotografias que havia guardado. Nas primeiras semanas na UTI, ele não saía do hospital. Acho que foi isso que o quebrou. Ver você tão frágil e não poder fazer nada para ajudar. Miguel observava as fotografias, reconhecendo em seu pai a mesma expressão de preocupação que via no espelho quando estava ansioso. Era estranho e reconfortante ao mesmo tempo perceber esses pequenos traços de conexão através do tempo. Na véspera da viagem, Miguel organizou um jantar em seu apartamento, algo que nunca havia feito antes. Clara estava lá, assim como Sofia e sua família. O apartamento, antes tão frio e impessoal, estava cheio de vida e risadas. Um brinde, propôs Roberto, levantando sua taça, a novos começos e velhas histórias sendo reescritas. Enquanto observava as pessoas que amava reunidas em sua sala, Miguel percebeu que sua vida havia se transformado de maneiras que jamais imaginara possíveis alguns meses atrás. O menino que crescera acreditando que perfeição era a única forma de amor aceitável, estava finalmente aprendendo que o amor verdadeiro reside justamente nas imperfeições, nas tentativas, nos recomeços. Clara, sentada entre Cecília e Sofia, parecia uma pessoa diferente da mulher que havia controlado cada aspecto de sua vida por tanto tempo. Seus olhos brilhavam com uma nova espécie de alegria, uma que vinha não do controle, mas da libertação. O aeroporto de Lisboa recebeu Miguel e Sofia, com um sol ameno de outono. Ricardo os esperava no desembarque, suas mãos inquietas denunciando seu nervosismo. O momento do primeiro abraço entre pai e filho foi silencioso, carregado de décadas de ausência e de uma emoção que palavras não poderiam expressar. Você tem os olhos de sua mãe, foram as primeiras palavras de Ricardo, sua voz embargada. E seu sorriso, respondeu Miguel, reproduzindo inconscientemente o mesmo sorriso de lado que via nas fotografias antigas. Os dias em Lisboa foram uma jornada de descobertas. Ricardo, agora um arquiteto respeitado em Portugal, morava em um apartamento no Chiado, com vista para o Tejo. Nas paredes de seu escritório, Miguel encontrou algo surpreendente: recortes de jornal sobre seus projetos de engenharia sustentável em São Paulo. Sempre acompanhei sua carreira, Ricardo explicou, através de amigos em comum, notícias online. Queria ter orgulho de você de longe, já que não podia ter esse direito de perto. As conversas foram acontecendo naturalmente, algumas vezes difíceis, outras reveladoras. Ricardo compartilhou sua própria jornada de terapia,
Seu trabalho com grupos de apoio para pais que enfrentavam traumas similares, sua luta constante com o arrependimento. "O medo nos faz cometer erros terríveis", ele disse durante um jantar. "Sua mãe e eu reagimos de formas diferentes, mas no fundo éramos movidos pelo mesmo terror de te perder." Sofia observava a interação entre pai e filho com olhos atentos e coração aberto. Uma noite, enquanto caminhavam pelas ruas de Alfama, ela comentou: "É incrível como vocês têm os mesmos gestos, os mesmos maneirismos. Algumas coisas o tempo não consegue apagar." De volta a São Paulo, Miguel encontrou Clara ansiosa por notícias. Durante um de seus cafés da manhã, agora regulares, compartilhou com ela as histórias da viagem, as fotos, as descobertas. "Ele nunca deixou de te amar", Clara admitiu, segurando uma fotografia recente de Miguel e Ricardo em Lisboa. "Assim como eu nunca deixei, mesmo quando meu amor se expressava da pior forma possível." Os meses seguintes trouxeram mais mudanças, todas naturais, todas bem-vindas. Miguel e Sofia se casaram em uma cerimônia íntima no jardim da casa dos pais dela. Clara não apenas compareceu, mas ajudou nos preparativos, formando uma parceria inesperada com Cecília na organização do evento. Ricardo veio para o casamento, e pela primeira vez em mais de 3 décadas, ele e Clara se encontraram. O momento poderia ter sido tenso, mas os anos haviam suavizado as mágoas antigas. Eles conversaram longamente sobre o passado, sobre escolhas, sobre perdão. "Vocês dois", Clara disse durante a festa, olhando para Miguel e Sofia, "me ensinaram que nunca é tarde para aprender a amar de uma forma diferente." O escritório de Miguel também refletia suas mudanças internas. Ele implementou políticas mais flexíveis, criou espaços para que seus funcionários pudessem crescer e errar sem medo. O perfeccionismo que herdara de sua criação transformou-se em busca pela excelência, mas com compreensão e humanidade. Clara, por sua vez, floresceu em sua nova vida. As visitas ao residencial se transformaram em passeios regulares, almoços em família, tardes no parque. Ela começou a dar aulas de jardinagem para outros residentes, encontrando prazer em compartilhar conhecimento sem a pressão da perfeição. Numa tarde especialmente significativa, Clara pediu para visitar o antigo apartamento em Higienópolis, que permanecia fechado desde sua mudança para o residencial. "Quero te mostrar algo", ela disse a Miguel. No antigo quarto dele, Clara abriu um compartimento secreto no fundo do armário. Dentro estava a medalha de matemática que ele achou ter perdido tantos anos atrás. "Não tive coragem de jogar fora", ela confessou. "Guardei como lembrança do dia em que percebi que meu medo estava destruindo nossa relação. Demorei décadas para entender como consertar isso, mas nunca perdi a esperança." Miguel segurou a medalha, sentindo seu peso familiar. Não era mais um símbolo de mágoa, mas um lembrete de como as pessoas podem mudar, crescer, aprender a amar de formas diferentes. "Sabe, mãe", ele disse, "acho que finalmente entendi algo. Não existe perfeição no amor. Existe apenas o amor, em todas as suas formas imperfeitas e maravilhosas." Clara sorriu, um sorriso livre de medos e cobranças. "Você me ensinou isso, filho. Você e todas as pessoas que agora fazem parte de nossas vidas." Na semana seguinte, durante mais um almoço de domingo na casa de Sofia, agora sua casa também, Miguel observou sua família ampliada. Clara conversando animadamente com Cecília sobre suas plantas, Ricardo, que estendera sua visita, discutindo arquitetura com Roberto, Sofia rindo com Laura de alguma piada interna. Era uma cena que jamais teria imaginado possível alguns meses atrás. Uma cena de amor imperfeito, mas verdadeiro. Uma cena de recomeços e segundas chances. E ali, rodeado por todas aquelas pessoas que haviam se tornado sua família, Miguel finalmente entendeu. Às vezes, é preciso que algo se quebre completamente para ser reconstruído de uma forma mais bonita e mais forte.